Conexão News. Entrevistas, Atualidades. meio ambiente, Empreendedorismo. cultura, Saúde. educação, Esportes. turismo. Editoria Internacional. Paloma Rodrigues, A apresentação: Roberto Monteiro Pinho. Estamos aqui com Conexão News. Estamos aqui já rodando alguns programas, crescendo a cada vez mais. Eu agradeço muito aos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando. Está lá na parte técnica esse mestre que é o Marcos, fazendo esse trabalho maravilhoso. Muito elogiado, viu, Marcos? Parabéns. E nós vamos conversar com o jornalista Mário Linhares. É isso, Mário? Exato, Mário Linhares. Você está assessorando a Rio Mais Agro. Está indo bem até aqui, né? Vai melhorar, né? Graças a Deus. Nós temos uma expectativa muito grande, mas eu, junto com o Emerson Rocha, eu faço com ele, né, o trabalho de assessoria de imprensa do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável. O Carlos Favoreto, que é o CEO do Rio Mais Agro, ele me falou que olha, o Mário vai desenrolar bem nessa entrevista, que ele está por dentro de todas as dificuldades, percalços e também os avanços. Porque avançou, de repente avançou, né? Pum! Estava assim meio... Você veja, o Rio Mais Agro, né, o Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, era a segunda edição. A Isso. primeira edição aconteceu aqui no passado. onde nós estamos, no Golfo Exato, Olímpico. aqui no Campo Olímpico de Golfe, na metade do ano passado, e superou todas as expectativas, né? Ano passado, as pessoas pensavam assim, poxa, um evento de agro no Rio de Janeiro, é que a primeira coisa quando você fala de evento de agro, vem à mente uma feira agropecuária, como nós temos excelentes no Brasil. O Rio Mais Agro ele é diferente, o Rio Mais Agro ele tem uma característica técnico-científica, né? O Rio Mais Agro é um fórum, né? E o próprio nome traz isso, né? Fórum Internacional, nós temos uma participação internacional muito forte, né? Esse ano nós esperamos dezenas de países aqui do Cinturão Tropical. O Cinturão Tropical que é aquela faixa compreendida entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Que envolve, reúne em torno de 100 países, né? E, então, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, ou seja, qual é a missão? Mostrar que o agro e o meio ambiente são ciências convergentes e não divergentes, né? Existe, para você ter uma ideia, até ano passado, Roberto, até a primeira edição do Rio Mais Agro, você ligava a televisão, assistia uma notícia sobre o agro era tratado como um malvadão da natureza, o agro ia acabar com a natureza. Só que você não consegue fazer agro numa área que seja degradada ambientalmente. Você precisa harmonizar realmente a proteção ao meio ambiente, a recuperação ambiental, para você ter um agro forte. E o Brasil, ele está 500 anos na frente. 500 é exagero, mas 50 anos na frente. Para o nosso telespectador entender melhor, porque tem muitos que conhecem bem esses ingredientes de um agro, que sabe que é plantação, é alimentação, é carne por causa do gado, do abate, gado abatido, que isso aí sabe que principalmente as pessoas que mexem com culinária, com comida, que faz comida em casa, nos restaurantes, sabe o que é, de onde vem, né? Vem do campo, né? Claro. A produção vem do campo. Mas o Rio Mais Agro hoje entra nessa constelação, né? Nessa coisa incrível aí, do mundo, como um nicho, mais um no Rio de Janeiro que nunca existiu, né? Nós tivemos algumas feiras agropecuárias, com rodeios e tudo mais, até no interior do estado, mas nunca tivemos realmente um Rio mais agro, e Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós podemos avançar aqui conversando agora, numa coisa que interessa muito para o telespectador. É que o mundo precisa se alimentar. Sem dúvida. E, Mário, na sua experiência já há 2 anos ou mais aqui, lidando com essa questão ambiental do Rio Mais Agro e tudo mais, da produção agropecuária, conversando com esses produtores, até viajando pelo Brasil com o Carlos Favoreto, o crescimento do Rio Mais Agro ou do agronegócio no Brasil se deu por uma necessidade mundial ou pelo empreendedorismo daquelas pessoas que fazem a produção, que produz para alimentar o mundo?
Vamos por partes. Na Até a sua década- opinião. Certo. Eu gosto de trabalhar com fatos. Você, como jornalista, Sim, você sabe que nós temos estatística. que embasar a nossa opinião em fatos. Né? Na década de 70, né, o Brasil era um grande consumidor de alimentos. Nós temos uma grande população, década de 70, tinha até aquela musiquinha 90 milhões em ação, né? Nós éramos próximos de 100 milhões de Hoje somos habitantes, 208 milhões, hoje somos 214. 208, exato. O que acontece? Na década de 70, o Brasil era um grande importador, um grande consumidor de alimentos. E aí aconteceu um fato que é um divisor de águas, viu, Roberto? Que é o quê? A criação da Embrapa. A Embrapa hoje ela detém uma tecnologia de produção de alimentos nessa faixa de terra que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que é conhecido como Cinturão Tropical, né? Que revolucionou essa produção, revolucionou o setor. Para você ter uma ideia, Roberto, o agro hoje no Brasil representa 1/4 do PIB, 1/3 dos empregos formais e metade das exportações. E nós crescemos cada vez mais. Para você ter uma ideia, a gente tem condições de dobrar e até triplicar a nossa produção sem cortar uma árvore sequer. Por que que nós temos o aproveitamento de áreas, recuperação de áreas degradadas, para que elas possam produzir alimentos, que é exemplo no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, hoje 60% da produção de alimentos no mundo vem de regiões de clima temperado, ou seja, extratropicais, acima dos trópicos, né? E acima dos trópicos, você pega países como Estados Unidos, Canadá, os países europeus e outros, eles não conseguem mais expandir a produção, né? Eles chegaram no limite. E hoje a gente falava antes de começar a entrevista, nós temos pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e 8 bilhões e 400 8 milhões. bilhões e 400 milhões. E cerca de 1 bilhão hoje não vão fazer 3 refeições no dia. Ou seja, cerca de 1 bilhão de pessoas têm um nível de insegurança alimentar de moderado a alto. Né? E daqui a 20 anos, né, 25 anos, nós vamos bater 10 milhões de pessoas. Se nada for feito agora, né, nós teremos uma insegurança. Então, na realidade, Mário, esse fórum do Rio Mais Agro, ele vai trazer, através dos painéis, uma gama de esclarecimentos sobre essa questão alimentar e a importância dela no contexto econômico, social e alimentar Uhum. em torno do planeta. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, E com autenticidade de quem faz realmente, Sim, não quem é copia e cola. de forma científica. Hoje o Brasil já é uma realidade, ele já é um exportador de tecnologia para países do cinturão tropical. Que bom. Existem cerca de 100 países. Se você pegar ali aquela faixa entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, na África, na América Central, na Ásia, você vai ver que existe uma quantidade grande de países que ainda estão com uma produção muito incipiente. E nós temos a tecnologia para fazer com que essa produção aumente. O Rio Mais Água acontece no dia 1º de outubro, Vai de 1º a 3 de outubro, dia 2 e dia 3 de outubro. no Rio Centro. Tem uma escalada uniforme até o final? Porque fala mais do final, do último dia, dia 3. O que vai acontecer no terceiro dia? Nós temos, nesses 3 Aí no dias, Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro. aqui no Rio Centro, nos 3 dias nós vamos falar de políticas Para o setor. agroambientais, Ótimo. né? Vamos falar de tecnologia, vamos falar de mercado, né? E vamos ter também, vamos expor também casos de sucesso. Porque, como eu disse, o foco do Rio Mais Agro é ser um fórum, ele é um fórum técnico-científico. Então, nós vamos ter palestrantes, não só do Brasil, mas do mundo, né? Trazendo o que existe de mais moderno em termos de produção de alimentos. Aí você fala de manejo, né? Você fala de maquinário, você fala de insumos, né? Você fala da essência do agro com uma característica especial, que é justamente essa questão do agrotropical.
que você hoje já tem muito embasado há séculos. As primeiras revoluções industriais, agrícolas que aconteceram, se deram aonde? Nos países de clima temperado. O mundo ele sofre a ameaça de uma grande fome há pelo menos 300 anos. No final do século XVIII, né, Thomas Malthus, ele previu que no século XIX haveria uma grande fome que dizimaria boa parte da população E mundial. o Darwin viajou em outros continentes Sim, quando descobriu como que tinha coqueiro no Brasil e outros, né, que sim. o coco veio ou nos navios ou veio pela maré do oceano, né? Né? Mas então, Nós temos uma ave no Canadá, eu esqueci até o nome, mas é parecido com uma garça. sei. Ela viaja até a Austrália, lá tem um habitat delas, elas vão lá, colocam os ovos, têm os filhotes e depois retornam direto. Elas saem de noite, chegam no outro dia de manhã, sem parar em lugar nenhum. Sendo que ela pode pousar até na onda do mar, Aham. mas ela vai muito direto, que nem Impressionante. A natureza é. bate asa direto, planam, vai, andam aqueles grupos. Eu li a respeito Pegam as disso. correntes de ar, não? É impressionante. É E impressionante. como é que vão na direção certa, sem bússola? Qual é a bússola É delas? impressionante. Como será que ela seguiu pelas estrelas, talvez? Eu não sei, eu realmente não sei dizer, mas é uma coisa. A natureza é fascinante. A história de nascimento de Jesus, os magos seguiram aquele caminho de Santiago, né, até chegar na manjedoura lá. E tem aquela história. Realmente faz sentido, né? Mas então, voltando a falar sobre o agro especificamente, né, essa questão do Rio Mais Agro, né, o Brasil hoje ele detém uma tecnologia que nenhum outro país detém. Essa tecnologia, eu vou te dar um exemplo. Quando a Embrapa começou nos anos 70, a região do Cerrado era considerada improdutiva. Eu me lembro, na escola, eu fui aluno, na minha época chamava-se primário, e quando você falava dos biomas brasileiros, você falava que no Cerrado era improdutivo. E hoje é o maior produtor de soja do mundo. É como se fosse um deserto, né, onde não tem água, né? Praticamente, mas hoje nós ostentamos o título de maior produtor de soja. Como tem no Nordeste, se não me engano, o semiárido. Nós temos 6 biomas no Brasil, viu, Roberto? A Amazônia é o mais conhecido de todos, né, e o maior também, e o mais preservado também. Fala-se muito em Amazônia, 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 mas a Amazônia tem um índice de preservação de 84%. Você tem outros biomas, né? Você tem a Caatinga, Graças que é aos 100% nativos, né, brasileira. que defende o pedaço lá. Né? Nós temos os Pampas, nós temos os Pampas da região sul, nós Tem o temos aqui a Pantanal Mata Atlântica, Mato-Grossense. onde nós estamos aqui, temos o Pantanal, temos o Cerrado. Né? Esses 6 biomas compõem o Brasil. O Brasil é o país com o maior número de biomas. E o que são biomas? São regiões que detêm características Próprias. Ou seja, você não pode comparar os Pampas com o Pantanal. São vegetações diferentes, são propósitos diferentes. Então você vê, por exemplo, a soja completou esse ano 100 anos. Né? E para onde que veio a soja inicialmente? Para os Pampas, no Rio Grande do Sul. Há 100 anos atrás ela começou a ser plantada, 101 anos atrás, na verdade, ela começou a ser plantada no Rio Grande do Sul. E tentava-se plantar soja no Cerrado e não se conseguia. Como é que se conseguiu? Através de ciência e tecnologia. A ciência e a tecnologia, elas têm a resposta para todos os problemas que a humanidade enfrenta. Nós vamos dar uma parada para um intervalo, né, Marcos? E voltamos com o segundo bloco. Nós vamos falar sobre dados estatísticos Perfeito. verdadeiros e vamos falar também um pouquinho mais do Rio Mais Agro e como as pessoas podem ter acesso ao Rio Mais Agro, que é mais importante. Opa, essa é a Porque melhor é parte. aberto para o público, né? É isso que é importante saber. O Mário Linhares, né? Nós estamos fazendo uma entrevista falando sobre agro, sobre o Rio Mais Agro, falando um pouco dessa imensidão, essa montanha, né? Que é a produção do alimento para o mundo. Eu vou passar uns dados aqui para a gente alavancar essa segunda parte do programa. Um levantamento feito em 2000 até 2020
está revelando aqui a produção que captou isso para a gente, explicando que a vegetação natural do Brasil diminuiu 513 mil quilômetros. Isso equivale a 6%, né, de todo o conteúdo do país, né? Enquanto no mesmo período a área da silvicultura do Brasil cresceu 71%, 71,44%. E a área agrícola cresceu 50,1%. E o de pastagem, com manejo, 27,9%. Você vê a alavancada que deu de 2000 para cá. Mas nas tuas análises aí, conversando com os agropecuaristas, o pessoal do agro, da plantação, né? Você percebe que eles estão ainda enxergando mais espaço para ser conquistado, para crescer mais, porque a saúde alimentar e a alimentação da população mundial, que nós já citamos aqui de 8 bilhões e 400 milhões, né? 8 bilhões e 400 milhões de habitantes, ela precisa se alimentar. E do jeito que está indo, pode haver escassez de alimentos, né? Vamos por partes. O Brasil é o país que mais preserva a natureza. 2/3 do Brasil, 65% do território brasileiro é composto por florestas nativas, nesses 6 biomas que eu comentei. O maior índice de preservação é da Amazônia, com 84%. Agora, eu queria fazer uma reflexão contigo, Roberto. Você pega dos 6 biomas, existe o nosso Código Florestal, é uma legislação muito boa. Mas é antiga. Não, ela é razoavelmente recente, tem pouco mais de uma década, né? O novo Código Florestal. Para a velocidade que é o agro, ela está... Mas nós temos uma área de proteção. Cada bioma tem determinada área de proteção. O menor é 20%, ou seja, compro uma fazenda de 10 hectares, eu tenho que ter 20 hectares preservados e posso produzir em 80. Na Amazônia é o inverso. Na Amazônia você tem uma propriedade, você compra uma propriedade de 1.000 hectares, você só pode plantar em 200. 80%, 800 hectares tem que ser preservados. Seria o equivalente a você comprar uma casa com 4 quartos e só pode usar Tem que avisar os empreiteiros aqui da Barra que quando construir um prédio tem que deixar uma área livre. A gente está falando de área rural. Mas a área dos centros urbanos está acontecendo isso. Eles estão espremendo para ganhar mais, né? Mas isso aí é outro problema que a gente já vai discutir aqui futuramente. Mas na área rural, né, o Código Florestal, ele tem exigências que nenhum outro país do mundo tem. Então, em termos de preservação ambiental, não tem nenhum... Para você ter uma comparação, o Brasil tem 65% do território de floresta nativa. Você vai em países da Europa que você encontra 2%. Você pega, por exemplo, a Amazônia. A nossa Amazônia tem 84% de preservação. Você vai na Amazônia Francesa, que está nas Guianas, na Guiana Francesa, é 50%. Na Europa toda, né? Não, mas aqui na nossa realidade na Amazônia, existe a Amazônia Francesa. A Guiana Francesa é um protetorado francês, né? É território ultramarino francês. Só 50% é preservado. Então, o Brasil dá aula de preservação. Né? Existe aquilo que eu falo. Existe uma ideia, ou existia pelo menos, uma narrativa de que o agro não preserva. O agro é o maior aliado da preservação. Um produtor rural, ele não consegue produzir se a área estiver degradada. Você quer ver uma das grandes revoluções tecnológicas, no caso de manejo da Embrapa, é um manejo chamado ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Ou seja, na mesma propriedade, você planta soja, milho, o que for, você cria gado e tem floresta. Você tem seja floresta nativa ou que está sendo preparada para corte, como eucalipto, por exemplo. Essa integração é tecnologia brasileira. Vou parabenizar o Carlos Favoreto, que ele tem um companheiro de equipe aí que você conhece bem o assunto. Parabéns. A gente convive. Parabéns ao agro, né? Que tem pessoa como você. É isso que eu ia dizer. O agro é um tema apaixonante. É verdade. O agro é um tema apaixonante. Muito. E te digo uma coisa:
Hoje nós estamos aqui sentados em cadeiras de madeira, isso é agro. Estou usando uma camisa polo de algodão, é agro. A calça jeans, algodão, agro. O meu tênis tem borracha, que é agro, e o tecido Ele está é presente sintético. em todos os. Está presente em tudo. Você não tem como dissociar o agro da sociedade, né? Nem tem porquê. O agro é gerador de empregos, gerador de riqueza. Você pega os maiores IDHs do Brasil, estão em áreas de agro. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você pega o estado de Pernambuco, estado belíssimo. Eu estive em Pernambuco algumas É vezes. verdade. Você pega, o Pernambuco E um tem povo maravilhoso, né? maravilhoso. Pernambuco tem 2 biomas, né? Que é a Mata Atlântica no litoral, 15% do estado, e toda a parte do interior, que é o agreste e o sertão, que são caatinga. Você vai no sertão pernambucano, numa cidade, vou dar um exemplo aqui, Ibimirim, né? Uma cidade que tem um IDH de 0,2 alguma coisa, 0,23, alguma coisa assim. Não, não, 0,30 alguma coisa. Você anda 150 quilômetros de carro, você está no Vale do São Francisco, o IDH é 0,8, quase 0,9, 0,87, alguma coisa. Então você pega, numa região de agro forte, você tem um IDH altíssimo. O que significa IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quanto mais agro você tem numa região, quanto mais forte o agro é numa região, maior o desenvolvimento humano você tem. Porque o agro, ele precisa ter educação forte. Você vai pegar uma máquina, uma colheitadeira de 5, 6 milhões de O reais. helicóptero está chegando aí, ó. É. É, Marcos. Você pega uma colheitadeira. Pousou em algum lugar errado aí, ó. Está chegando por aqui o helicóptero. Está chegando por O aqui. campo é lá, depois de pouso. Você pega uma colheitadeira que custa 5 milhões de reais, a pessoa que vai operar tem que passar por um treinamento. Então você tem que dar educação para ela, você tem que ter uma mão de obra qualificada na região, e isso vai demandar educação. Você vai demandar saúde. Não só demandar, mas a partir do momento que as pessoas estão ganhando mais, elas estão consumindo saúde, alimento. Mário, você sabe que o Campo Olímpico de Golfe, que eu conheço aqui lá, que era um matagal aqui, favorito, botou a mão nisso aqui, fez um milagre, que hoje Concordo contigo. é um pulmão na Barra da Tijuca. Porque Sem dúvida. a Barra da Tijuca e já o Recreio já está sendo tomada por muitas construções. Isso aqui é um campo livre, gente. Atrás da gente Sim. aqui é tudo livre, viu, Marcos? Isso aqui é tudo céu aberto. E para quem não sabe, nós estamos aqui numa área que está inserida no Guinness, no Isso. livro de recordes, como maior área de recuperação Ambiental. de vegetação Nativa. nativa, mas tem um nome. Esse tipo de A grama que ele vegetação. trouxe é de fora. Não, é que nós temos aqui o sistema lagunar É isso. da Barra, né? Sistema de lagoas da Barra, vegetação de restinga. É a maior área de recuperação de vegetação de restinga do planeta. Está aqui no Campo Olímpico de Golfe. Ou seja, o compromisso, você falou do Carlos Favoreto. Carlos Favoreto é o presidente do Rio Mais Agro, Certo. né? E ele é presidente também da ECP, Que é o Golfe um dos Olímpico. maiores especialistas em meio ambiente no Brasil. É verdade. E o compromisso dele ao idealizar, né, ao criar o Rio Mais Agro e tirar do papel esse movimento, foi o que? Contribuir ativamente para que o agro fosse visto como mocinho e não vilão. O agro é o mocinho da história. Sim, claro, sem dúvida. Uma vez a gente estava conversando aqui há algum tempo com o Favorito, ele falou: você é igual o Marco Polo, conquistador, quer emancipar a Barra da Tijuca, a gente vai te ajudar. Mas é uma luta, inclusive, citando aqui a empresa, né, de comunicação Globo, publicou uma matéria no domingo falando exatamente comigo, uma entrevista de página inteira, só falando da emancipação aqui da Barra. Porque isso aqui é um país. Sim. Tem quase 400 mil habitantes, tem 260 mil eleitores, tem entretenimento, tem essa natureza aqui que é inexplorada, com praia, com verde, com canais, lagoas, uma infraestrutura até hoteleira mediana para cima, mas não se explora aqui o turismo. E o turismo, o que é o turismo? O turismo é uma indústria sem chaminé. Não fere a natureza.
Então, quando você vai para o Pantanal, desculpe estar me alongando aqui nessa explicação, porque eu vou querer uma resposta sua sobre isso que eu estou falando, e para subsidiar nossos telespectadores, que são inteligentes, e estão Muito, captando lá, extremamente. a turma está de olho. É bem-vindo, porque quando o turista vai, ele sabe preservar e não fere, não agride o meio ambiente. É onde está o agro. Sem dúvida. O agro, inclusive, vem ganhando força, o turismo de agro. Nas Pessoas- trilhas, por dentro das Pessoa plantações, que é, de repente, pessoa que é urbana, o filho nunca tirou leite da vaca, por exemplo. vai conhecer. Você e eu tivemos uma infância que a gente convivia com vaca. Não, eu tirava leite da cabra. da cabra. Acordava cedo, Aham. minha mãe vai tirar. A cabra já sabia, já vinha direitinho, né? E é uma experiência maravilhosa. É, verdade. Então, isso é um fator Não, Mário, importante. e outra coisa também, quando eu viajei muito pelo interior de São Paulo, eu conheço bem a zona rural, as fazendas e tudo, que eu venho de uma origem lá de Mato Grosso, né? Família toda de lá. Eu estive indo para Goiurê, para Foz do Iguaçu, passei por Cascavel. Aí Goiurê, cheguei em Goiurê, eu olhei assim, aqui tudo descampado. Aí eu parei o carro, perguntei para um senhor que estava na beira da estrada, que a estrada era de terra, era um poeirão, estava as patambos lá, as máquinas passando, a patrol, né, fazendo, ainda preparando a pista para ir para lá, estavam alargando tudo. Aí encostei lá e falou, não, isso aqui é uma plantação de hortelã. Quando eu entrei no terreno, que eu olhei, verde, mas perdia de vista a plantação de hortelã. Espetáculo, né? Espetáculo, né? Uma coisa impressionante. Eu não tinha celular, não tinha nada, nem levei máquina fotográfica, mas eu vi com meus próprios olhos e falei, nossa, como é que é isso aqui? Aí o cidadão lá que estava tomando conta, lá, mexendo lá, cortando umas coisinhas, perguntei para ele, senhor, isso aqui, falou, isso aqui é para você, pasta de dente para você, nós vendemos para colinos. Olha só que coisa incrível. Mas o agro tem um potencial muito grande, não é? E em termos de Rio de Janeiro, você na abertura, você falava sobre essa ligação do agro com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi o maior produtor de alimentos do Brasil. Isso aqui é um tambor, né? Sim. Hoje Mesmo nós somos o segundo mercado consumidor. Exato. Temos um potencial de crescimento. Você sabe que o Rio de Janeiro, no norte fluminense, nós temos um mix interessante que tem uma área que está entrando em alto processo, avançado processo de desertificação, né, no norte fluminense, e temos também, paradoxalmente, a maior produtividade de soja do Brasil. Por Fica aqui exemplo, no estado do Rio. polenta, pamonha, Aham. milho, isso tudo dá uma série de iguarias, de doces, né? De pratos, né? Especiais. Inclusive a culinária francesa usa muito o fubá, Né? usa muito, porque ele é um pouco adocicado Uma delícia. e a comida francesa ela é mais para o adocicado. Os gourmet aí que não me desminto, mas é a informação que eu tenho. Mas como eu conheço, que realmente os pratos que eu degustei por lá, eu não senti nada salgado. Já outros países têm comidas com alta caloria, com sal, e aí isso é problema de pressão, aí todo mundo controla e tal, mas é assim mesmo. Então, cada lugar, cada região do planeta tem a sua especialização, a sua especialidade, o seu tipo de produção, o seu tipo de alimento, como é o pessoal da pesca. Você está falando de alimento espalhado pelo mundo. Olha só que coisa interessante. Cada 5 pratos de comida servidos no planeta, um é produzido aqui no Brasil. 20% de todo alimento servido Na no mesa. mundo é produzido aqui. Então, quando se fala o Brasil é o celeiro do mundo, Isso é antigo. é antigo, mas hoje torna-se realidade. E detalhe, hoje, você pode ter certeza, viu, Roberto, que se tem um país que pode dobrar a sua produção sem cortar uma árvore sequer é o nosso. E a gente tem essa tecnologia. Isso a gente faz com tecnologia, com ciência, né? A humanidade, sempre que ela tem uma crise, a ciência traz a solução. O meu avô, uma vez, lá no interior,
eu estava pegando os caroços de manga que caíam Uhum. com o vento à noite, ficava assim no pé de manga, uma porção de mangas. E eu estava pegando, ele falou, por que você está pegando isso? Eu me lembro como se fosse hoje, eu devia ter uns 10 ou 11 anos mais ou menos. Não, deixa aí que vai nascer um brotinho que eu vou pegar esse broto e vou plantar em outro lugar. Olha que legal. Hein, Marcos? Impressionante isso. Impressionante, É telespectador. Lá atrás, você vê, eu já estou numa idade de terceira idade, o meu avô, eu era garoto. Então, eu acho que nós temos que apostar muito nesse Brasil agro. Com certeza. Nós estamos conversando ali nos preparativos da nossa entrevista aqui, que aliás está ótima, viu? Ah, muito obrigado. Está sendo um prazer conversar contigo. Não, está ótima. Que a gente vai tentar fazer, né? Compor, não, vamos pensar positivo, um painel lá com jornalistas para debater sobre a ótica do jornalismo, da comunicação, que é a sua área também, essa questão do agro. Sem dúvida. A forma como nós comunicamos o agro, eu diria para você que é o principal legado do Rio Mais Agro, além da tecnologia. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Você que já está dentro disso aí. Eu acho que o nosso agro está faltando comunicação. Deveria ser mais. Olha, em relação a isso, Parece que como já está bom, não precisa tanto. Não, acho que. em relação a isso, quando o Carlos Favorito idealizou esse fórum, o principal gatilho, vamos chamar assim, né, a principal motivação O foi objetivo, né? exatamente essa. Né? A principal motivação foi: precisamos nos comunicar melhor. E se você falar com as autoridades, ano passado eu tive a oportunidade de entrevistar diversas autoridades ligadas ao agro, diversos empresários ligados ao agro. Ao longo desse ano, entre a primeira edição e a segunda edição, eu interagi com diversas pessoas do setor e eu te digo, todas elas reconhecem isso que você está falando. Brilhante essa percepção. Mário, conversando com nosso líder, considero ele uma liderança, Ele é uma liderança Carlos Favorito, fortíssima. da proposta de comunicar melhor na questão do golfe. Ele falou, mas eu preciso também do Rio Mais Água. Que eu realizei o Rio Mais Água ano passado, e tinha gente que não estava entendendo o que era aquilo, mas veio, porque tinha show, essa coisa toda. Eu quero que entenda o que é. Eu falei, então vamos incrementar, vamos fazer um programa de televisão. Foi quando surgiu a ideia, há 4 meses atrás, de começar a trazer de volta, que a marca é minha, é da minha associação de jornalistas, a Conexão News. E agora com o Marcos. Você está de parabéns, eu venho acompanhando o seu trabalho, eu vi tua estreia, eu vi você gravar a sua estreia e tenho acompanhado toda semana. Obrigado. Você está de parabéns. Você, como eu te falei ali no Tomando Café, na preparação, você é uma das minhas inspirações. Para. Você vamos já lá. você tem aí uma experiência longa. É verdade. Então é sempre bom conviver contigo. Mário, olha só, informação da nossa produção, que eu não consigo fazer tudo, eu só confiro. Em relação ao primeiro trimestre de 2024, que foi o ano passado. Certo. Só sobre agropecuária, tá? Primeiro trimestre de 2025 já tem 2,5% a mais na produção. A agropecuária está num nicho de 10,2%. Sim. A soja com 13,3%. O milho que eu citei aqui, né? 11,8%. O arroz, 12,2%, onde a China e a Indochina é predominante na produção de arroz. E o fumo, 25,2%, que não é mais aqueles países lá do Caribe, República Dominicana, Bahamas, Cuba, que fazem os famosos charutos, né, os cigarros. Maravilhoso. Onde você vê nesses dados aqui a possibilidade de mais crescer? Pelo que você está garimpando aí. Eu sou jornalista. Certo. Eu não sou agrônomo. Vai buscar informação. Eu vou te dar uma visão de um jornalista que convive com agro.
né? Eu acho que nós temos muito potencial de crescimento ainda com a soja e com o milho. Com milho e com a soja. Mas veja, isso é uma visão. O milho para enfrentar os Estados Unidos não é fácil, não. Mas eu acho que hoje o mundo ele carece, ele tem uma deficiência de alimentos, né? Sabe o que faltou aqui? Trigo. Sim. Sim. Nessa amostragem aqui, faltou trigo, não entendi. Eu acredito, como eu disse, eu não sou da área, eu não sou agrônomo, eu sou jornalista, mas a nossa produção de trigo, salvo o melhor juízo, ela não dá para se comparar com termos. Não compete. Eu não vejo como um grande competidor, digamos assim. Nós estamos no top 10, mas não é maior produtor como a soja, por exemplo. Ou como... A gente está no rebaixamento, né? Não, no rebaixamento Igual o Vasco. não, porque o Brasil, Igual o os times Brasil é estão um lá. país, o Brasil é um país, tem 208 milhões, quase 214, 210 né? milhões de pessoas, Mas tem que... tem mais de 200 milhões de pessoas. É um país que tem 8 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. É muito grande. Então, qualquer coisa que aconteça Tem no chão, Brasil, qualquer coisa que você faça no Brasil tem 310 maiores do De um lado ao outro do país, você demora 3 dias viajando de carro. mundo. E, de repente, tem lugares que você nem consegue chegar de carro, né? Na Europa, com um dia de carro, você conhece 10 países. Olha só. Mas o Brasil tem um potencial produtivo muito grande, muito grande. Vamos continuar esse papo no Rio Mais Água. Vamos sim. Então, já que você está falando de Rio Mais Água, eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo para participar do Rio Mais Água, para vir ao Rio Mais Água. O Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável acontece de 1º a 3 de outubro no Rio Centro. E os ingressos estão disponíveis no Simpla. E eu vou dar aqui para você Dá em o primeira mão. link. Site Rio Mais Agro, tudo em letra minúscula e por extenso, riomaisagro.com. Lá você encontra todas as informações que você precisar. E detalhe, vou passar em primeira mão para você aqui. Michel Teló vai estar no Rio Mais Agro com a gente. Falta, eu não vou te dizer ainda hoje, porque faltam detalhes para definir. Eu vi você falando no telefone, Exato. Eu estava, inclusive, passando. dando mole ali pro jornalista, né? Não, mas eu confio em você, eu sei que você, como bom jornalista. Mas agora já falou para todo mundo. Não, mas eu falei porque eu disse que ia dar em primeira mão aqui. Então, primeira mão, gente, Michel Teló, num grande show no Rio Mais Água. Então, anota aí na agenda, 1º a 3 de outubro, Pronto. no Rio Centro. Era o que o povo queria. Era tudo que queria, né? Alegria. E jornalista amigo também, né? O jornalista gosta de dar em primeira mão. Tá dado em primeira mão. Vai replicar, tal. Vamos terminando por aqui. Essa entrevista é para ficar 2, 3 horas. E lá no Rio Mais Agro vai ter mais Roberto comigo, que a gente vai ter o Rio Mais Agro Talks ao vivo do pavilhão do Rio O Marcos Centro. vai estar lá conosco também. Marcos vai estar lá também, vai ser um prazer. E foi um prazer estar contigo aqui, tá, Roberto? Espero que a gente possa repetir novamente essa experiência. E você que nos assiste, não deixa de passar lá. E passando, dá um pulinho na sala de imprensa, no estúdio lá do Rio. Estaremos lá, né, para tomar um cafezinho, tomar um caldo de cana. Aí o caldo de cana eu vou deixar para você. Não, mas é muito típico, né, do pessoal da... Mas se eu falar em caldo de quentão. cana, quentão é bom também. Mas é isso aí. Foi um prazer. Ficamos por aqui no Conexão News. Então, até lá, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e continuamos firmes e fortes trabalhando por esse Brasil maravilhoso, pelo agro e por todos os segmentos produtivos aqui no nosso país. É isso aí. Obrigado a todos. Até lá.